Oi, sou Paulo Marchetti e volto com mais um vídeo a respeito do rock brasileiro para comemorar os 70 anos, que se completam em 24 de outubro agora, porque a primeira gravação de um rock no Brasil aconteceu em 24 de outubro de 1955. E tenho feito uma série de vídeos a respeito desses 70 anos de história. Para você que caiu de forma aleatória aqui, convido a conhecer a playlist O Rock Brasileiro e Suas Histórias, que eu conto sobre cenas, discos, lançamentos, personagens e um pouco de tudo desses anos, dessas décadas todas. Só procurar ali os temas na playlist. E também tem a playlist da MTV, na qual eu falo mais, obviamente, dos anos 90, quando eu trabalhei lá de 93 a 2000, eu fiz uma playlist chamada MTV 30 anos, entre parênteses, bastidores. Então, na descrição deste vídeo, o link dessas duas playlists estão disponíveis. E aí eu resolvi fazer essa publicação, esse vídeo, para registrar um pouco das, da mídia e das revistas que foram lançadas principalmente nos anos 80, que é o arquivo que eu tenho, mas sempre existiu, desde 55, esses primeiros anos do rock, 55 a 60, tiveram também publicações, não, obviamente, do rock brasileiro, mas nas revistas que tinham a respeito a revista do rádio, por exemplo, revista sobre televisão e outros temas de cultura, também davam notas e falavam de rock, e algumas revistas, tinham revistas de cifra, que sempre existiram, né, de letras, às vezes letras traduzidas, não necessariamente sempre traduzidas, mas revistas que traziam letras, e inclusive teve um fenômeno nos anos 50, que quando saía qualquer matéria, qualquer notinha, qualquer coisa a respeito de rock, as revistas elas eram vendidas de forma muito rápida, acabavam nas bancas da, da noite para o dia, assim, muito rápido. E teve uma jornalista que observou isso, que trabalhava, eu esqueci o nome dela, mas ela trabalhava numa dessas revistas de letras e cifras, e ela percebeu que quando tinha alguma coisa de rock, ela exatamente percebeu esse movimento, que as revistas acabavam muito rápido. Então ela foi falar com o chefe, com essa observação, e assim surgiu a Revista do Rock, em 1960, que durou até 75, e foi a principal referência da publicação, dessa publicação segmentada do rock para os anos 60, foi a Revista do Rock, sem dúvida, e porque ela pegou ali já Rony Cord, Sônia Delfino, Albert Pavão, toda essa primeira geração do rock pré-Jovem Guarda já estava presente nessas revistas, já tinha pôster, é, e os jovens da época consumiam também o rock brasileiro, porque o rock brasileiro era feito nessa época, também tinha muita música que era versão de músicas estrangeiras, porque era mais rápido, até o disco chegar aqui, o jovem poder escutar no quarto, ou comprar, consumir, era mais rápido algum artista ou gravar original em inglês mesmo, ou fazer a versão. Então, essas coisas faziam muito sucesso. Mas, além da revista do rock nos anos 60, é claro que teve outras revistas, outras publicações, só que eram publicações que às vezes surgiam, a mesma coisa que aconteceu nos anos 70 e nos anos 80, que surgiam algumas publicações independentes, duravam 6 números, 10 números, duravam um ano, 2 anos no máximo, e sumiam. Mas também sempre teve revistas voltadas para a Jovem Guarda, para esse movimento, e, claro, espaço na mídia, os principais jornais da época, já falando do Globo, da Folha e do Estadão, principalmente, mas nas revistas, a Veja, quando saiu em 68, sempre também tinha, na parte final da revista, que é costume, a tradição,
tem uma parte voltada para cultura e arte, sempre tinha música, Mutantes, todos esses Tropicália, todos esses acontecimentos de 68 em diante, a Veja também registrava isso, inclusive nos anos 80, aqueles discos todos, Legião, Titãs, todos esses nomes, Gangue 90, a Veja sempre teve presente, mas revistas segmentadas mesmo, nos anos 60 e nos anos 70, era dessa forma, surgia uma revista, ficava um tempo, aí sumia, o Júlio Barroso mesmo, da Gangue, que depois fez a Gangue 90, ele teve uma revista nos anos 70 chamada Música do Planeta Terra, que o primeiro número é de 75, eu não lembro quanto tempo durou, talvez 3 anos, 2 anos, ou até menos, realmente eu não lembro. Isso até tenho registrado no calendário do rock, mas eu não lembro de cabeça. E assim como ele, outros também se aventuravam a fazer essas revistas que elas tinham. Eu não vou falar que elas tinham a cara de fanzine, elas eram tratadas como revistas, tinham capas coloridas, né, com prensagem colorida, tudo, mas dentro o papel era de menor qualidade e a impressão era preta e branca, como eu vou mostrar aqui. Até mesmo revistas dos anos 80 ainda eram assim, umas revistas guerreiras. Mas nos anos 70 não teve muita publicação em revista para o segmento rock. Acontecia o que eu acabei de falar, surgia uma ou outra, durava 6 meses, durava um ano. A Rolling Stone mesmo fez edição brasileira, de 72 para 73. Não durou um ano, durou 10 meses, 10, 11 meses, mais ou menos. Terminou em, acho que fevereiro de 73, não lembro bem, mas durou mais ou menos um ano. E eu não lembro se era quinzenal, se era mensal, tinha envolvimento do Ezequiel Neves, Ana Maria Baiana, que também estavam presentes na Pipoca Moderna, em outras publicações. Um espaço muito importante nos anos 70, para o rock dos anos 70, era a coluna do Nelson Motta, no jornal O Globo, que era uma coluna que pegava meia página, e nela saía de tudo, o rock gringo e o rock brasileiro, toda a movimentação, quem estava em estúdio, quem ia lançar, quem estava se preparando, quem estava ensaiando os shows, os grandes shows. Porto Alegre teve show da Rita Lee Tutti Frutti com o Terço no ginásio, e aí ele contava os bastidores, e a coluna dele era forte nessa época, era uma janela muito importante para esse segmento rock, falava não só dos grandes, mas falava também dos artistas em geral, de todos os estados, tudo, era uma coluna muito democrática, falava de outras músicas também, de outros gêneros, falava de MPB, de outras coisas, mas tinha uma atenção muito, muito especial para o rock que não havia nos outros jornais. A Folha, o Estado também tinha seu espaço, que falava de rock, falava de música, de lançamentos, tudo, claro. Saía até, isso nos anos 80 também, saía, como que fala, um quadradinho com as vendagens da semana, do mês, quem estava vendendo bem, as execuções em rádio. Eu tinha essa atenção no jornal também, para essa parte musical, que aí já não era só o rock, era de uma forma geral. Mas a força mesmo de publicação em revista e na mídia impressa veio mesmo nos anos 80, que o rock virou moda, que o rock se tornou mainstream, se comercializou, chegou ao grande público, ao país inteiro. Ele se vendeu, deu lucro, deu tudo certo, principalmente entre 82 até mais ou menos 88, 87, ele foi muito bem nas gravadoras, na mídia, tudo. E as revistas, elas tinham um papel muito, muito importante, era um modo de se divulgar os discos, e divulgar o que os artistas estavam fazendo, os artistas brasileiros. É claro que, como eu falei, tinha os jornais, mas o jornal o espaço não era tão grande para tanto artista do país inteiro.
Já as revistas segmentadas, que falavam só de rock, o espaço, obviamente, era maior. E mesmo assim, lutava-se e as gravadoras negociavam muito para ter um pôster, para ter uma capa, para ter como fala, um destaque especial na revista, uma chamada de capa na revista. As gravadoras pediam e conversavam sobre isso, exatamente pela força que a mídia impressa exercia, né, no mercado fonográfico. Que, claro que a rádio e a televisão era muito forte, mas tudo isso aqui era muito importante também para esse mercado. Para começar os anos 80, ó, tem a Som 3 clássica, essas duas aqui, essa aqui é de 87, ó, a capa é o RPM, essa aqui é de 88, que tem uma reportagem especial sobre o rock brasileiro desde o seu início. É, a Som 3, se não me engano, ela começou em 77, 78, e é uma revista, ela começou dedicada a equipamento de áudio e de vídeo. As primeiras, essas revistas, você pode até ver, elas têm a borda delas é redonda, e até 80, eu não lembro bem, a borda era quadrada, porque a Som 3 era uma revista de muitas páginas, e depois, com a, com, com a explosão do rock, ela mudou um pouco o direcionamento, mas a estrutura dela sempre foi a mesma. Ela começa falando de equipamento, olha aqui, por exemplo, essa matéria sobre integração de áudio com vídeo, bem na época do videocassete, né, do áudio do videocassete, o aparelho de som, com videocassete, televisão, caixa de som. Então, falava-se muito de equipamento. Aqui, por exemplo, ó, aqui dá, inclusive, essas coisas de caixa de som, amplificador, sintonizador e tal, FM, duas faixas, 63 MHz para 8 decibéis. Não sei, eu não entendo nada disso. É, propagandas de equipamentos novos, ó, esse rádio gravador com 2 tapes, isso aqui é muito moderno, que nem esse aqui que tem antes, ó, também um 3 em 1, com 2 tapes. Depois também tem, depois veio integrado aparelho para CD, esses 3 em 1. Então, essa primeira parte, ela sempre vinha a respeito de equipamento, instrumentos e acessórios, válvula, tudo que você pode imaginar, ó, vídeo, saía os lançamentos, o que saiu em VHS para você ir para locador, ó, videocassete, tá vendo? Os lançamentos, modelos de videocassete, os lançamentos para locadora, o que chegou, né? E tinha a Som 3 também tinha essa parte de serviços, ó, fã-clube, free shop e output. Se você estivesse vendendo ou comprando uma guitarra, ou uma coleção de discos que você está se desfazendo, ou você quer montar uma banda, ou você quer entrar em contato com fãs do Scorpions, tem aí o fã-clube e tudo. Aí, a partir dessa parte de serviços, começava já a parte de música. Ó. Aqui já tem uma reportagem do Gueto, que era em 87, o Gueto era uma banda recente. Tem aqui coisas de amplificador, ó, mesa de som, propaganda de teclado, ó, bateria eletrônica, que era novidade na época. E aí, já mais para o fim, os teclados, aí já para o fim vinha, ó, a reportagem de capa, que é do RPM. O RPM em 87 vivia num momento turbulento, mas ainda era uma banda de ponta. Os lançamentos, tá vendo? Os principais discos, ó, esse aqui, ó, Prisioneiros do Ar, na banda do Ricardo Barreto, depois que saiu da Blitz. Contrabanda, King Kong. Contrabanda uma coletânea que eu falei dela no vídeo sobre coletâneas. Tá vendo? Lançamentos, aí vinha alguma reportagem especial, outros lançamentos de jazz e tal. Então, a Som 3, ela tinha essa estrutura. Ela falava de equipamento de som, de vídeo, tudo de cabo, engenharia, como se liga tal equipamento. Falava, depois começou a falar mais de estúdio até. Quando entrou o CD, em 87, começou
aqui no Brasil a ser fabricado o CD, indústria brasileira. No calendário do rock, inclusive, tem a data, foi Rita Lee, Flerte Fatal e Legião Urbana, o disco 2, que foram as primeiras foram os primeiros CDs fabricados no Brasil, isso em 87. Então já começou a Som 3 falar de, de CD já em 87, 88, e as, e aí ela foi embora. A Som 3 ela chegou até o fim, eu não lembro quando, mas até o fim da década de 80, início da década de 90, existia a Som 3 e ela era uma grande referência. Só que, para nós, roqueiros, ela fez um papel muito importante em 80, 81, 82, até a chegada da Roll e até a chegada da mistura moderna. Mistura moderna depois virou pipoca moderna. Essa aqui é a número 1 da pipoca moderna, número 2 com a Rita Lee na capa, a número 3 o Van Halen na capa. Essa aqui já pula um pouco. Ah, não, essa aqui é a número 4, ó, fevereiro e março de 83. Elas a revista, tô vendo, bimensal. Essa aqui é de janeiro de 83. Essa aqui também é novembro, a da Rita é novembro, dezembro de 82. Essa aqui, por exemplo, a pipoca moderna já tem, como eu falei, essa estrutura mais de, de fã, não é estrutura de fanzine, ó, é um ótimo tratamento, capa com propaganda, capa colorida, tudo. Essa aqui tem essa curiosidade que é a primeira Paralamas, a primeira reportagem do Paralamas em uma revista de alcance nacional, que é a Pipoca Moderna. Essas revistas todas, elas não tinham uma distribuição para o país inteiro, mas chegava, por exemplo, a Roll, eu comprava. A Pipoca Moderna eu comprei em Brasília. A Roll eu comprava em Brasília, mas tinha região que não chegava. Eu não sei se em todos os estados da região Nordeste, se na região Norte chegavam essas revistas. Eu não sei dizer, mas não era um alcance nacional como a Bis tinha, porque a Bis já tinha o Grupo Abril por trás, com toda a força que tinha de distribuição e qualidade. Mas, ó, a pipoca moderna era isso. E a estrutura era sempre a mesma para todas elas, que vinham as cartas, né, dos leitores, tudo, aí vinham as notinhas, ó, coisa do festival, está falando aqui do começo do fim do mundo, maravilhoso. É, a, a, a pipoca moderna, ela tinha uma coisa muito legal, ó, falando aqui da saída do Lobão da Blitz, ela tinha uma coisa muito legal que ela dava uma atenção muito especial para o texto. Você percebe que tem imagem, mas tem bastante texto. E a letra é pequena, então tinha bastante informação. Olha isso aqui, falando de cinema, uma página inteira de texto, porque isso é um diferencial também dessa época. E, ó, entrevista com Alceu Valença, belíssima entrevista com ele, uma matéria, uma matéria misturada aí vem a parte de lançamento, as notinhas, o que está acontecendo em estúdio, quem está fazendo o quê, quem vai viajar, quem vai sair em turnê, quem vai lançar, quem está se preparando, quem está ensaiando, tudo. Aqui no caso do Paralamas que eu mostrei, está falando exatamente da banda. Ó, tem uma banda nova, legal, bacana, chamada os Paralamas, do Rio e tal. Essa matéria do Punk Carioca. Então, a Pipoca, ela também tinha Ezequiel Neves, tinha Ana Maria Baiana, era um time bacana. Essas revistas eram feitas assim muito na garra, que não eram revistas para dar lucro, né? Ó, os lançamentos, aqui, ó, Eduardo Duzec, Gangue 90, muito texto, falava bem, falava bem, eu digo, dava bastante detalhe dos discos, bastante, muita informação, uma matéria especial do Novos Baianos, porque nessa época, 83, Novos Baianos já tinha terminado, mas ó, vem as notinhas todas, tanto de fora quanto do que acontecia aqui dentro no Brasil, quanto fora também. Essas revistas todas conseguiam, assim, os amigos que moravam fora, então
dava um jeito de dar notas internacionais, buscava novidade, tudo, e aí tinha também mas todas elas, tá vendo? O papel, eu não sei dizer tecnicamente como é o papel, mas é um papel hoje que é usado em fanzine, que é um papel muito comum, tá vendo? E a impressão preta e branca, apesar de todo o cuidado. Essas revistas todas eram feitas com muito amor, né? Porque por causa disso, era pouca grana, era feito na raça, não tinha muito como elas não tinham, tirando a Bis, como ter, eu falei agora, de correspondência internacional, de ter sempre alguém ali fornecendo notícias ininterruptas do que estava acontecendo lá fora. Então, era feito bem na raça. Essa aqui é a Roll, eu separei só três. A Roll eu não tenho a coleção inteira, mas eu tenho basicamente os 3 primeiros anos da Roll inteira. Essa aqui é a número um, com o Sting na capa, 80, acho que é setembro ou outubro de 83. O Police estava no auge do auge, assim, vendendo tudo. Era a maior banda. Essa aqui é a número 2, com o Angus Young. E essa aqui é do ano 5. Essa aqui é ano 1, essa aqui é ano 5. Eu peguei essa aqui só para mostrar a diferença. Então, essa aqui é de 83, começou, como eu falei, em setembro de 83 e foi embora também até 90, até o início dos anos 90. Mas, infelizmente, a Hole, ela foi de suma importância para a gente, para os roqueiros desse período, 83, 85. O Rock in Rio, por exemplo, foi a Hole que cobriu, que entrevistou os artistas, fez as matérias com o B-52, com quem veio, com James Taylor, com todos os gringos e os nacionais que vieram. Teve edição especial do Rock in Rio, feita pela Hole, tudo. E o papel era a mesma coisa da Pipoca Moderna. Ó. Era uma impressão preta e branca, ó, número 1 já, uma matéria do Titãs. Essas são as primeiras matérias, assim, também, dessa geração 80. Titãs. Aqui também, nessa revista também tem, acabei de passar por eles, ó. Capital Inicial, ó, foto. Aí tá falando de Brasília, tudo. Mas tá vendo, ó, é uma impressão, é um papel parecido com o papel de fanzine. Já não tinha tanto texto quanto tinha a Pipoca Moderna. Ó, matéria do Black Sabbath, 3 fotinhos e ó, era isso de texto. Isso aqui durava, para quem gostava de Black Sabbath, era novidade e era informação que durava 6 meses, 8 meses, um ano, que até sair uma foto nova do Black Sabbath, até sair uma matéria, uma nota, qualquer coisa do Black Sabbath, demorava meses. Então, quando saía alguma coisa desses grupos, todo mundo se esbaldava. Aqui falando do Lobão, da formação do Lobão e seus Ronaldos, e os Ronaldos, né? Mas tá vendo? Ó, Serguei, é PB, um papel fosco, eu não sei dizer a qualidade dele, o nome técnico dele, mas é um papel fosco, de fanzine mesmo. Olha que legal. No caso do Police, fez um coloridão, de repente até recebeu uma grana para poder fazer essa prensagem colorida. E ela tinha a mesma, perdão, a mesma estrutura da Roll, da Pipoca Moderna. Vinha, vinha matérias, vinha entrevistas, notinhas do que estava acontecendo no estúdio, nos bastidores e tal, a banda que terminou, a banda que começou, quem vai lançar, quem está preparando o quê. Era a Roll que. Então, ela foi muito importante. Inclusive, as bandas brasileiras, elas se esforçavam ao máximo para aparecer nessas revistas. Não só na Pipoca Moderna, na Rô, mas também, obviamente, na Bis. Mandava fita, era como se e você e a banda que saía, qualquer notinha, qualquer coisa que saía, era uma festa, era como se, pô, nossa, era uma coisa grandiosa, sabe? Sair qualquer coisa sobre o teu trabalho nessas revistas.
porque, como eu falei, a importância era muito grande. O público de metal era muito, sempre foi muito grande, né? E muito, como que fala? Apegado aos seus artistas. Então, a Hole percebeu que quando saía coisas, que nem eu mostrei agora, Black Sabbath, a CDC, quando saíam coisas assim, ela percebeu que essas matérias iam muito bem, fazer uma revista vender bem, só que bem, e aí ela resolveu fazer uma revista, o segmento do segmento, fazer uma revista só de metal. Essa aqui é a número um. E essa aqui é com uma capa com Ozzy. E também a mesma estrutura da Hole, tá vendo? Ó, papel, impressão preta e branca, com o mesmo papel, mesma estrutura. Ó, tinha pôster, esse aqui, no caso, pôster maravilhoso do Van Halen, do disco 1984, pôster colorido, com a matéria. Às vezes a própria gravadora fala, dá destaque aí para um que a gente faz o pôster, eu banco parte do pôster, ou eu banco o pôster, se vocês derem capa para mim. Era negociações. Tá vendo? Ó, fotos, mas olha o tamanho do texto. Era pouca informação, mas tinha essas fotos. E aí, essas fotos, como eu falei, demoravam para sair de novo. Então, o que era costume eu fazia, meus amigos faziam e outras pessoas faziam, era, depois de um tempo, a gente recortava essas fotos e fazia colagem, botava papel contact e virava um pôster, e a gente colocava na parede do quarto. Então, a revista Metal foi um segmento da Hole, só que mais voltado para o metal mesmo, para o gringo, né? Falava também do metal brasileiro, mas o metal brasileiro não tinha tanta força nessa época, não tinha tantos representantes de peso, então era mais notícias gringas. Isso aqui é a famosa Bis, que foi lançada em 85. Ela veio com a força do grupo Abril, com a qualidade que era feita, que eram feitas as revistas. Olha que curiosidade, você mandava aqui, preenchia o negócio para comprar o vídeo do show Rádio Pirata. Ela veio com a qualidade, o papel usado na prensagem, tudo. Ela também tinha pôster. Aqui, no caso, é o pôster do Ahá e do Ira. Era pôster duplo, né? Ira e Ahá. A força da Bis estava nisso. A distribuição era para o país inteiro. Ela tinha correspondentes internacionais dessa forma. O tempo inteiro, gente atrás de notícia e abastecendo o, o, a redação da Bis de notícias da gringa, porque eu não sei se era salário que pagava para as pessoas que estavam nos Estados Unidos ou na Europa, ou se era cachê pela reportagem, por tudo, mas tinha muito mais notícias da gringa. Ó, uma entrevista especial. A Bis sempre tinha na Bis, o miolo dela era uma entrevista especial, seja um artista gringo ou seja nacional. E ela vinha destacada com esse papel preto e branco, que era o papel parecido que era feito com que era feito a pipoca moderna e a Roll. Mas, ó, tá vendo? Uma entrevista com o Eric Clapton, que era assim, nem sempre era a entrevista que alguém da Bis fazia, mas o Grupo Abril comprava essa entrevista de alguma outra revista e republicava. Ela tinha essa força, tá vendo? A Violeta de Outono. Então, ela trabalhava com, com todos os artistas. Tinha também a parte de as notas do que acontecia, o que está acontecendo no mercado. Tinha a parte de entrevistas, as reportagens especiais. Tinha essa parte que era para os novos nomes, chamava inclusive Porão Underground, o último número. Sem querer, o último número, banda de Minas, que tinha o John do Patofu na formação, o último número que lançou dois discos. Eu falo do último número nos vídeos dos anos 80. As Virgens Lagarto, e aí tinha essa parte também de lançamentos e tudo.
o que saía em vídeo, tal. Depois a Bis também fez uma revista especial só de vídeo, de lançamentos de videocassete, cinema, fitas, né, de locadora, esse tipo de coisa. Mostrei, mostrei a Metal, saía, como eu falei, algumas revistas também, fora essas revistas que a gente tinha, que eram mais próximas da gente, nós roqueiros, que era a Roll e a Bis, tinham essas revistas aleatórias que apareciam e ficavam um ano, 6 meses e sumiam. A gente também consumia, ia atrás. E essas especiais, como eu mostrei, essa aqui é uma delas. É uma revista, é um encarte da revista Amiga. Encarte não, é uma edição especial da revista Amiga. A revista Amiga era que nem a Contigo, era uma revista voltada para a televisão, os programas de televisão, novela, tudo. E ela fez essa edição especial do Rock in Rio, com, tá vendo? O Barão Vermelho, Lulu Santos, tem aqui Nina Hagen, Ozzy, ó, Paralamas, Kid de Abelha, todo mundo que... Yes. E também, então, assim, essa era uma outra maneira da gente ter um pouquinho mais de informação dos artistas que a gente gostava e uma foto ou outra a mais dos artistas exatamente do nosso gosto. Essa aqui é uma dessas aleatórias que eu falei, se chama Rock Show. Essa aqui é uma edição especial sobre o Rock in Rio. 2.000 cruzeiros, número 4. Tem a CDC, Billy Idol, Spandau Ballet, Talk Talk, James Taylor, Paul McCartney, Rod Stewart, Def Leppard, David Bowie. E o papel é um papel de jornal. Também é PB, também é feita na raça, quase um fanzine. Hoje seria um fanzine, né? Sem dúvida. Mas é papel de jornal, né? Os lançamentos. Então acontecia, e essas revistas elas ficavam, essas sim, ficavam mais restritas ao eixo, ao eixo Rio-São Paulo, porque não tinha a força de uma distribuição. Olha aqui que legal, meu. 3 fotos do Echo and the Bunnymen, que na época era tido como uma banda alternativa. Então, pô, você ter 3 fotos do Echo and the Bunnymen, que mal saía na Bis, saía uma vez ou outra, porque era tanta coisa que tinha que sair, tanta coisa para falar, que mesmo na segmentada, o espaço era pequeno. Então, essas revistas alternativas, elas ajudavam com isso, de trazer novas, como eu falei, novas informações, uma foto ou outra, mesmo que seja com essa qualidade inferior do papel, tá vendo? A gente aproveitava, depois a gente rasgava não, recortava, botava papel contact, ó, tinha até publicidade, botava papel contact e e transformava em pôster. Falar em pôster, não trouxe, eu ia mostrar a revista pôster que eu tenho do show do Ramones, que o Ramones fez o primeiro show em 87, 31 de janeiro de 87, 1º de fevereiro e 2 de fevereiro foi a primeira vinda do Ramones. Depois do show, a editora 3, que é a dona da Som 3, ela que tinha mania de fazer um monte de revistas especiais, revistas pôster, ela fez uma do Ramones com fotos do show, maravilhoso. Eu comprei umas 5. Eu tenho uma só hoje, porque acho que eu dei para os amigos, não sei, a vida foi. Mas eu tenho uma só, eu esqueci de pegar. Mas tem aqui outros exemplos da Som 3. Essa aqui, ó, é uma revista pôster também, que fala de rock. O David Roth na capa. Essa aqui já fala mais de rock gringo, mas tinha edição também especial do rock brasileiro, é, da geração tal. Então, tinha revista pôster que você pegava, tinha foto do Kid de Abelha, que nem eu mostrei aqui, do Paralamas, do Erva Doce, Gangue 90, tudo da época. Essa aqui, no caso, é o rock gringo que você vai abrindo, tá vendo? Você vai lendo, tem de tudo um pouco, ó, Classique Novo, com a CDC, Led Zeppelin, então dá uma geral do rock
ó, com a contracapa com Paul Stanley. Eu vi o show do Kiss ao lado do Paul Stanley no palco, o Kiss em 94 no Pacaembu, coisas da MTV. É, essa aqui também é uma especial da coletânea SP Metal. Isso aqui, os metaleiros, que me desculpem, vocês vão ficar morrendo de inveja. Mostra aqui alguns lançamentos da Baratos Afins, porque foi a Baratos Afins que fez o SP Metal. Tem aqui Esquadrilha da Fumaça, Coqueluche, Arnaldo Chave de Sol, Arnaldo Batista e Centúrias. E aí você abre, tem um texto, um pequeno texto biográfico de cada grupo que participou da coletânea, e esse pôster morram de inveja, e esse pôster aqui, ó, com toda a galera do SP Metal. Então, essas revistas também nos davam apoio, né? Eram importantes para a gente, mesmo que saísse um ou dois números só, já era importante. Ó, essa aqui é uma revista pôster do Cazuza, também da Som 3. A Som 3 ela foi a revista que mais investiu, a editora 3, mais investiu em música. E, e esse foi um apanhado geral. Aí veio os anos 90 também com um monte, aí teve um monte de revista, teve Dinamite, Rock Press, teve revista da 89, e tinha a Bis, se tornou Showbiz, só mudou o nome, mas a estrutura era a mesma, continua a mesma coisa. Essas revistas elas tinham muita força, como eu falei, as gravadoras ficavam em cima, pediam capa, pediam destaque, conversavam, negociavam. A mesma coisa acontecia nos anos 90, mas não com tanta força como acontecia nos anos 80. A Bis, por exemplo, o primeiro número da Bis, se não me engano, vem um disco, um compacto, uma folha, uma folha quase, nem sei dizer o nome, mas era uma folha de plástico, né? Que você aí tinha lá uns grupos e tal. Eu nem lembro quem que estava, se era duas ou se era um compacto duplo ou simples. E essas revistas elas eram tudo para gente, quem consumia, e tudo para quem tinha banda, que, como eu falei, vivia mandando fita e destaque, foto. Tá aqui o nosso material, fala da gente. Você viu a sessão Porão, aquilo ali, quando surgiu, todos os grupos do underground de todos os estados cresceram o olho e falaram: não, puta, a gente precisa aparecer ali, porque era uma escada, assim como tocar nas rádios rocks, nas rádio rock que tinham em São Paulo, na Fluminense, do Rio. Também era importante aparecer na televisão, era material para você mandar para uma gravadora, falar: olha, eu saí na revista, olha, a fita está tocando na rádio, ou me dá uma atenção aqui, vamos conversar. Então, elas tinham uma força muito especial. É, e nos anos 90 também, só que como a MTV deu uma bagunçada nisso, bagunçada não, é outra linguagem, aí a preocupação não era só gravar a fita demo, mas era ter um videoclipe, mesmo um democlipe, como a gente chamava, que as pessoas gravavam mesmo com VHS e tudo, mas aí o contexto é outro. O fato importante deste vídeo é registrar mesmo essas, essas relíquias aqui, com propaganda de cigarro, inclusive, quando podia, essas relíquias todas, que hoje estão cada vez mais raras. Essas publicações que para a gente era tudo na vida. Era a nossa MTV, era o nosso Google, era nosso tudo. E espero que você tenha gostado deste conteúdo. Convido mais uma vez você a conhecer a playlist Rock Brasileiro e suas histórias, que tem um monte de vídeo, acho que já tem pelo menos uns 20 vídeos, que eu falo um pouco de tudo, desses 70 anos, falo dos anos 50, falo dos anos 60, dos anos 70, de personagens, de cenas, de discos, coletâneas, um monte de coisa. E deixo aqui a sugestão dos meus livros. Esse aqui eu lancei, que serve também de base,
é uma das fontes que eu uso para fazer esses vídeos, o calendário do rock brasileiro, que eu lancei agora em março de 2025. E o bom e velho Diário da Turma, a segunda edição, que se quiser mais detalhes sobre esses dois livros, se quiser comprar, só entrar em contato através do e-mail que está na descrição deste vídeo. Eu passo os valores e como pegar tudo e como enviar os livros para você. Eles estão à disposição. Esse aqui tem pouquíssimos exemplares. Eu não sei quantos vão ter quando esse vídeo for publicado, então eu nem vou dizer quantos, mas é pouquíssimos, né? Uma tiragem independente. Eu fiz na raça esse aqui. Praticamente peguei o meu Word, entreguei, não sei o quê, e faz aí o livro e fiz na raça. E esse aqui, maravilhoso, já consagrado, o Diário da Turma. Eu faço vendo eles separado, ou se quiser o pacote, só dá um toque. Tá? Manda um e-mail que a gente conversa. Eu agradeço a companhia até agora, espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê em outros. Obrigado pela companhia, um beijo e um abraço.